Gustavo Almeida acreditava que poderia comprar felicidade. Por isso, embarcou em um iate de luxo rumo a uma ilha isolada, onde tudo prometia ser perfeito. Coquetéis servidos na chegada, funcionários sorrindo com cordialidade, corredores impecáveis, refletindo sua imagem de empresário bem-sucedido. Mas quanto mais caminhava, mais sentia que era apenas uma sombra cansada de si mesmo. A suíte presidencial era uma cápsula de vidro, com vista para o mar. Um espaço que deveria simbolizar liberdade, mas que mais se assemelhava a uma prisão dourada. A cama estava feita, a garrafa de vinho intocada, as roupas cuidadosamente organizadas, como se ninguém as tivesse utilizado. Naquela primeira noite, Gustavo não conseguiu dormir. Virou-se, levantou-se e andou em círculos. O luxo era absoluto, mas sua alma continuava inquieta. De que adianta ter tudo e não conseguir descansar? No restaurante exclusivo, a cena não foi diferente. Pratos sofisticados, taças brilhantes, pessoas conversando em tom baixo, mas para ele, cada garfada tinha sabor de vazio. No caminho de volta para a suíte, observou os funcionários rindo juntos em torno de uma conversa simples. Por um momento sentiu inveja, não da comida simples, não das roupas modestas, mas do que eles possuíam e ele não pertencimento. Na manhã seguinte, alguém entrou em cena para mudar discretamente aquele mundo. Mariana, uma jovem camareira, iniciou sua jornada cedo, empurrando o carrinho de limpeza pelos corredores, invisível aos olhos dos hóspedes, mas atenta a tudo. Quando entrou na suíte de Gustavo, percebeu imediatamente o que outros não veriam: a cama intacta, o copo ainda cheio, o carpete marcado pelos passos repetidos. Gustavo estava na varanda, imóvel, encarando o mar, com os olhos fixos em um horizonte que parecia consumir sua alma. Mariana reconheceu aquele olhar, não o cansaço físico, mas a fadiga de alguém que luta contra algo que não sabe nomear. Trabalhou em silêncio, como exigia o protocolo, mas cada detalhe confirmava sua percepção. Aquele homem, tão rico, era também prisioneiro de algo que o dinheiro não podia comprar. Nas noites seguintes, ela voltou a notar os sinais. Quando passava pelo corredor, ouvia seus passos agitados dentro do quarto, como se fosse incapaz de parar. Mariana não disse nada, não ousou ultrapassar a linha invisível que separava patrões e empregados, mas guardou em seu coração uma certeza: Gustavo Almeida não era um hóspede comum. Na terceira manhã, o destino decidiu fazer sua parte. Mariana entrou para servir o café da manhã, e uma rajada de vento fez um guardanapo cair da bandeja. Antes que tocasse o chão, Gustavo se abaixou e o pegou, surpreendendo a si mesmo com um gesto. Foi nesse momento que seus olhares se cruzaram, e o que parecia ser um simples gesto cotidiano transformou-se em algo maior. Mariana sorriu, timidamente, talvez pedindo desculpas por interromper o silêncio. Gustavo, pela primeira vez em muito tempo, retribuiu o sorriso de forma genuína. Duas palavras foram ditas, simples, mas carregadas de significado. Obrigada, murmurou ela. Eu é que agradeço, respondeu ele. Quando Mariana saiu, o quarto já não parecia tão frio. O silêncio ainda estava lá, mas algo havia mudado. Gustavo se viu curioso, perguntando-se quem era aquela jovem, o que ela sonhava, o que escondia por trás daquele uniforme simples. Não era desejo de posse, mas o primeiro lampejo de interesse genuíno que sentia em anos. Um sorriso havia quebrado a rotina, um olhar havia reacendido a chama da vida. E Gustavo, que antes acreditava que a ilha seria apenas mais uma fuga vazia, descobria que talvez ali estivesse o início de algo que poderia mudar seu destino para sempre. E você, acredita que o dinheiro pode realmente comprar felicidade? Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esta história e me conte nos comentários de onde você está assistindo agora. Mariana sempre soubera viver à sombra dos outros. Enquanto hóspedes de passagem exibiam roupas caras e vozes cheias de autoridade, ela caminhava em silêncio com seu carrinho de limpeza, ocupando o espaço como se fosse invisível. Mas havia algo que ninguém sabia. No fundo daquele carrinho simples, entre produtos de limpeza e pilhas de toalhas, havia um caderno de capa rasgada, um tesouro que ela guardava como se fosse a única coisa verdadeiramente sua. Nos intervalos, quando conseguia roubar alguns minutos de descanso, Mariana se sentava em um canto escondido do resort e escrevia. Ali, em letras rápidas, ela despejava sua alma. Seus poemas falavam de mares que levavam segredos, de tempestades que revelavam verdades, de vidas simples que escondiam grandeza. Cada palavra era uma fuga do uniforme que a obrigava a sorrir para quem nunca perguntava quem ela realmente era.
Ela escrevia porque precisava respirar. Cada verso era uma prova de que por trás daquela empregada invisível existia uma mente inquieta, uma artista oculta, uma mulher que sonhava mais alto do que ousava dizer em voz alta. Mariana não mostrava seus escritos a ninguém. O caderno era seu confessionário e também sua fortaleza. Nele, guardava sentimentos que nunca compartilharia com colegas de trabalho, muito menos com os hóspedes. Era ali que confessava seu medo de nunca ser vista, de passar a vida inteira sendo apenas a sombra que arruma a bagunça dos outros. Também era ali que escrevia sobre coragem, sobre amor e sobre a esperança de que talvez um dia alguém a olhasse e a visse de verdade. O destino, porém, gosta de brincar com os segredos que insistimos em esconder. Em uma tarde quente, Mariana foi chamada às pressas para arrumar o quarto de Gustavo. Carregava o carrinho como sempre, mas não percebeu que o caderno, mal fechado, estava mal posicionado. Enquanto trocava as toalhas no banheiro, Gustavo, entediado e curioso, se aproximou do carrinho. Não era sua intenção invadir nada, mas um papel solto, meio dobrado, chamou sua atenção. Sem pensar, ele o pegou e começou a ler. As palavras o atingiram como socos silenciosos. Não eram frases comuns, nem anotações triviais. Eram versos fortes, cruéis na sinceridade, belos em sua crueza. Falavam de solidão, de máscaras sociais, de injustiças que esmagam os invisíveis. Gustavo sentiu um arrepio, porque aquelas linhas diziam exatamente o que ele mesmo sentia, mas nunca tivera coragem de admitir. Ele, com todo o poder e riqueza, se viu refletido nas palavras simples de uma camareira. O que mais o impressionava era a forma como ela transformava a dor em poesia, como se tivesse o dom de traduzir o que o coração humano tenta esconder. Quando Mariana voltou do banheiro e viu o papel nas mãos dele, parou no mesmo instante. Seus olhos se arregalaram. A respiração acelerou. Era como se tivessem violado o cofre de sua alma. Gustavo ergueu os olhos para ela e por um momento, ambos ficaram imóveis. Não houve risadas, nem brincadeiras, nem justificativas. Apenas um silêncio pesado, cheio de revelações não ditas. Mariana entrou em pânico. Naquele instante, sentiu o mundo desmoronar. O que Gustavo pensaria dela? Que era uma intrometida? Que estava ocupando o tempo que deveria usar para trabalhar escrevendo coisas sem valor? Seu coração disparou. Pensou imediatamente no pior. Poderia perder o emprego. O gerente descobriria. Os boatos se espalhariam. Em pouco tempo, ela seria lembrada como a camareira imprópria que escrevia bobagens em vez de trabalhar. Tentou tomar o papel das mãos dele, mas Gustavo recuou levemente. Não por arrogância, mas por espanto. Ele ainda não sabia como reagir. Mariana, no entanto, interpretou o gesto como uma condenação. A vergonha consumia. Seu rosto queimava a crueria. Nunca se sentira tão exposta, tão vulnerável, tão pequena diante de alguém. Mas ao contrário do que esperava, Gustavo não riu, não a humilhou, nem a dispensou com frieza. Ele guardou o papel com cuidado e, em voz baixa, disse apenas: "É belo, Dolores." Essas palavras, ditas de forma sincera, desarmaram Mariana, mas não diminuíram o medo. O elogio parecia genuíno, mas ela não conseguia acreditar que alguém como ele pudesse olhar para algo que vinha dela com respeito. Ainda assim, o olhar de Gustavo não era de julgamento, era de admiração. Mariana saiu apressada, mal conseguindo segurar as lágrimas. Acreditava que sua vida profissional estava prestes a desmoronar, mas dentro de Gustavo, algo diferente acontecia. Pela primeira vez, ele se sentia conectado a alguém, não por posição social, nem por aparência, mas pela verdade. Ele descobrira um segredo, e esse segredo tinha poder. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. Revivia a cena como se fosse um pesadelo. Mas Gustavo, em sua suíte de luxo, olhava para aquele pedaço de papel como se fosse o objeto mais precioso que já lhe passara pelas mãos. Se você já sentiu medo de ser exposto pelo que realmente é, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta história. E conte nos comentários de onde você está assistindo agora. Desde o momento em que leu, por acaso, os poemas secretos no caderno de Mariana, Gustavo não conseguia tirá-la da cabeça. Havia algo nas palavras dela que o desconcertava, como se ela tivesse escrito verdades que ele sempre tentou esconder. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia pequeno diante de alguém, e em vez de se ferir,
Isso o fascinava de uma maneira estranha. Naquele mundo onde todos se curvavam ao peso de sua fortuna, Mariana era diferente. Ela não sabia da extensão do Império Almeida, não se importava com seus negócios, não parecia querer nada dele. E por isso mesmo, Gustavo passou a buscar uma maneira de se aproximar. Na tarde seguinte, enquanto Mariana organizava discretamente os arranjos de flores na suíte, Gustavo quebrou o silêncio. Você gostaria de tomar um café comigo amanhã? A pergunta, simples e direta, parecia carregar um peso imenso. Ele nunca precisara convidar ninguém. As pessoas sempre se ofereciam. Mas com Mariana era diferente. Ela parou de arrumar as flores e se virou devagar. O olhar dela não era o de quem se surpreendia, nem o de quem se sentia lisonjeada. Era o de quem entendia exatamente o que aquele convite significava, e ainda assim escolhia se posicionar. Mariana respirou fundo e respondeu com firmeza: Não, Sr. Almeida, não posso. O tom foi respeitoso, mas definitivo. Um não que atravessou o ar como uma muralha invisível. Gustavo ficou sem palavras por alguns segundos. Estava acostumado com portas abertas, com sorrisos fáceis, com pessoas que o bajulavam sem hesitar. Mas Mariana, uma simples camareira, havia desenhado uma linha clara entre eles. Uma linha que o dinheiro não podia comprar. Nos dias que se seguiram, Gustavo tentou entender aquele não. Sentia-se atraído não apenas pela beleza simples de Mariana, mas pela profundidade que ela carregava. Queria conhecê-la melhor, descobrir como alguém que vivia na rotina de arrumar quartos poderia ter tanta clareza sobre a dor e sobre a vida. Mas Mariana, firme em sua posição, não lhe dava abertura. Foi uma manhã chuvosa que ela, finalmente, resolveu se explicar. Estava recolhendo os lençóis da suíte quando Gustavo, novamente, tentou puxar conversa. Você não precisa me tratar como qualquer outro hóspede, disse ele, tentando parecer próximo. Mariana parou, segurando os lençóis contra o peito, e o olhou com seriedade. Eu não sou um passatempo, Sr. Almeida. Não sou um capricho de um homem rico entediado em uma ilha. Minha vida pode parecer pequena aos olhos de muitos, mas ela é minha. Meu trabalho é meu sustento. Minha dignidade é tudo o que tenho. E não vou abrir mão dela para satisfazer um desejo passageiro. As palavras de Mariana ecoaram como uma confissão e um golpe. Gustavo, que sempre acreditou que poderia ter tudo, foi obrigado a encarar uma realidade que nunca havia experimentado. Alguém o desafiava não por arrogância, mas por respeito próprio. Mariana não falava com raiva, mas com convicção. Não havia ódio em sua voz, apenas a certeza tranquila de quem conhece o próprio valor. Gustavo, pela primeira vez em anos, não soube como responder. Sentiu-se exposto, quase vulnerável. Sua posição de poder, sua fortuna, seu nome menos nada disso importava diante daquela mulher que simplesmente se recusava a ser reduzida a um objeto. E foi nesse instante que ele percebeu. Mariana tinha algo que lhe perdera há muito tempo: integridade sem preço. A partir daquele confronto, Gustavo começou a ver a si mesmo de uma forma nova. Estava acostumado a usar sua riqueza como uma armadura, protegendo-se de críticas, rejeições e verdades dolorosas. Mas Mariana havia rachado essa blindagem com apenas algumas palavras. Na solidão de sua suíte, ele refletia sobre o que ouvira. Pensava em quantas pessoas, ao longo dos anos, haviam se aproximado dele por interesse, conveniência ou ambição. Nenhuma delas ousara dizer não. Nenhuma delas ousara questionar sua postura. E agora, uma jovem camareira, sem nada além de sua dignidade, havia mostrado coragem para enfrentá-lo. Esse desafio não o irritava. Pelo contrário, despertava nele um respeito inesperado. Gustavo passou a observar Mariana não como alguém distante em posição social, mas como uma pessoa inteira, capaz de lhe ensinar algo que ele havia esquecido: que o verdadeiro valor não está no dinheiro, mas no caráter. Nas poucas vezes em que se cruzavam pelos corredores, ele notava o quanto ela mantinha a mesma postura menos educada, mas firme. Mariana não desviava o olhar, não demonstrava medo, mas também não se aproximava. Guardava distância, e nessa distância havia uma força que o desconcertava. Gustavo começou a perceber que sua vida, cercada por muros de ouro, era frágil como vidro. Sua solidão não era apenas fruto das circunstâncias, mas de uma existência construída em torno de aparências e conveniências. Mariana, com sua recusa e sua dignidade, lhe mostrava uma verdade que ele não queria admitir. Ele estava sozinho, não porque o mundo o havia rejeitado,
mas porque nunca permitiu que ninguém se aproximasse de verdade. E foi nesse reconhecimento doloroso que algo novo começou a nascer entre eles. Não um romance imediato, não uma aproximação fácil, mas respeito. Gustavo, pela primeira vez em muito tempo, respeitava alguém mais do que a si mesmo. E Mariana, ainda que assustada, começou a ver naquele homem poderoso não apenas um hóspede, mas alguém disposto a mudar. Você já conheceu alguém que desafiou suas certezas e mostrou que o verdadeiro poder está no caráter? Se esta história te tocou, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. E escreva nos comentários de onde você está assistindo agora. Rafael Souza chegou à ilha com a confiança de quem já se considera vencedor, antes mesmo de fechar qualquer negócio. Parceiro estratégico em potencial, era um homem acostumado a manipular ambientes, a sorrir quando necessário e a usar as palavras como armas invisíveis. Seu interesse declarado era simples: consolidar um contrato milionário com Gustavo Almeida. Mas por trás dos apertos de mão e das conversas formais, Rafael observava com olhos atentos, sempre em busca de algo que pudesse lhe dar vantagem. Desde o primeiro jantar, em que dividiram a mesma mesa, ele percebeu uma diferença no comportamento de Gustavo. O magnata não estava completamente presente. Sua mente parecia vagar. Seus olhos se desviavam em momentos inesperados e, em vez de exibir a habitual frieza estratégica, Gustavo demonstrava sinais de inquietação. Rafael, astuto, não demorou a identificar a causa. Bastou observar a frequência com que os olhares de Gustavo seguiam discretamente uma figura improvável, a camareira que entrava e saía quase despercebida. Rafael não acreditava em coincidências, e um homem poderoso que se deixava distrair por alguém fora de sua esfera social era, para ele, um homem vulnerável. A partir daí, sua desconfiança se transformou em estratégia. Se Mariana conseguia quebrar a concentração de Gustavo, ela também poderia se tornar a chave para desequilibrá-lo. Na engrenagem social de um resort de luxo, rumores circulam mais rápido do que as ondas que batem na praia. Rafael, conhecedor dessa dinâmica, começou a espalhar sementes de dúvida entre os funcionários. Um comentário disfarçado aqui, uma insinuação ali. Até que em pouco tempo, histórias começaram a ganhar forma. Já viu como o Sr. Almeida olha para ela? Cochichavam nos corredores. Dizem que ele passa a noite sem dormir e que é por causa dela. Outros acrescentavam: uma camareira simples chamando a atenção de um homem como ele? Isso só pode acabar mal. Mariana, sem saber, tornou-se alvo de olhares julgadores. Sua rotina, antes invisível, passou a ser observada com desconfiança. Pequenos gestos, como demorar-se alguns segundos a mais em um quarto, ou receber um sorriso discreto, agora eram interpretados como prova de uma ligação imprópria. O ambiente de trabalho, antes pesado apenas pela rotina exaustiva, agora se tornava sufocante. Para Gustavo, o impacto também foi inevitável. Sempre controlado em sua imagem pública, ele percebeu os olhares enviesados e as conversas que cessavam assim que ele entrava em um ambiente. Que deveria ser apenas um sentimento nascente entre duas pessoas, ainda embrionário, já começava a ser corroído pela malícia dos outros. E no centro de tudo, estava Rafael, alimentando o fogo com precisão calculada. Certo dia, Rafael decidiu abandonar as insinuações veladas e agir diretamente. Encontrou Mariana sozinha, em um corredor de serviço, carregando o carrinho de limpeza como de costume. Aproximou-se com seu sorriso estudado, aquele que tantas vezes usara para encantar investidores ingênuos. Falou baixo, como quem confidencia algo importante. Você sabe que está jogando um jogo perigoso, não sabe? Começou. Mariana franziu o senho, sem entender de imediato. Rafael continuou. Homens como Gustavo não olham duas vezes para mulheres como você. E quando olham, nunca é para algo duradouro. É diversão, distração. E distrações custam caro. Do bolso do paletó, retirou um envelope. Dentro, havia dinheiro suficiente para mudar a vida de Mariana em termos práticos. Pagar dívidas, sustentar a família, comprar meses de tranquilidade. Pegue isso. Use para recomeçar longe daqui. Basta sumir antes que a situação piore. Para você. E para ele, Mariana sentiu o estômago revirar. Não era apenas a humilhação do gesto, mas o peso das implicações. Rafael não apenas a via como um obstáculo, mas como uma peça descartável em um tabuleiro de negócios. Naquele instante, ela percebeu que estava no centro de um jogo maior, em que seu nome e sua reputação eram apenas fichas manipuladas por mãos poderosas. Com um envelope ainda diante de si, Mariana ergueu o olhar. Sua respiração estava acelerada.
mas sua dignidade permanecia intacta. O Senhor está enganado. Eu não estou à venda, nem pelo seu dinheiro, nem pelo seu medo. Suas palavras, ditas com firmeza, surpreenderam Rafael, que não esperava resistência. Ele forçou um sorriso frio, guardou o envelope de volta e se afastou lentamente, deixando no ar a ameaça não dita. Essa batalha estava apenas começando. Para Mariana, o coração pulsava com medo, mas também com a certeza de que não se curvaria. Para Gustavo, ainda alheio ao encontro, a vida prestes a mudar ganharia contornos perigosos. A relação que começava a nascer entre eles já não era apenas pessoal. Agora era uma arma, e Rafael pretendia usá-la até o fim. Você acredita que a dignidade deve resistir mesmo diante das maiores tentações? Se esta história tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. E conte nos comentários de onde você está assistindo agora. O mar parecia refletir as inquietações que tomavam conta de Gustavo Almeida. Durante dias ele lutara contra o orgulho, contra as convenções e contra a própria lógica que sempre o guiara. Nunca se envolver, nunca expor fraquezas, nunca ceder. Mas Mariana havia atravessado todas as barreiras com a simplicidade da verdade. A cada encontro fortuito, a cada palavra curta, a cada olhar firme, Gustavo percebia que já não conseguia mais negar o que sentia. Foi numa tarde em que o sol mergulhava lentamente no horizonte que ele decidiu falar. Chamou Mariana para caminhar pela praia, um convite que ela aceitou com hesitação, mas também com curiosidade. O vento suave agitava os cabelos dela, e a maré recuava em ondas mansas. Por alguns instantes, caminharam em silêncio, lado a lado, ouvindo apenas o som das ondas e o canto distante das gaivotas. Gustavo parou, respirou fundo e disse, quase como um desabafo: sabe o que mais admiro em você, Mariana? Sua coragem. Você não tem nada do que eu tenho, mas vive com uma força que eu perdi há muito tempo. E eu invejo a liberdade que existe no seu olhar, a dignidade com que você enfrenta o mundo, mesmo quando ele insiste em te diminuir. Mariana, surpresa, demorou a responder. Estava acostumada a carregar sozinha o peso da invisibilidade, a se mover entre os poderosos sem jamais ser notada de verdade. E de repente ouvia de um dos homens mais ricos, que conhecia uma confissão tão íntima, tão despida de arrogância. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza, menos de reconhecimento. Pela primeira vez, ela se sentiu vista. O silêncio que se seguiu àquela confissão foi mais eloquente que qualquer palavra. Gustavo observava, temendo ter ido longe demais, mas também incapaz de voltar atrás. Mariana, com um coração acelerado, sabia que qualquer passo adiante mudaria tudo, que não haveria retorno. Ainda assim, algo mais forte que o medo a empurrava para frente. Os dois se aproximaram lentamente, hesitantes, como quem teme quebrar um cristal frágil demais. Foi Gustavo quem primeiro ergueu a mão, tocando de leve o rosto dela. Mariana fechou os olhos por um instante, sentindo o calor daquele gesto. Então aconteceu, um beijo terno, contido, mas carregado de verdade. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas de entrega silenciosa. Era o reconhecimento de que ambos estavam cansados de esconder o que sentiam, de lutar contra uma atração que crescia em silêncio. Mariana tremia, não de insegurança, mas de intensidade. Gustavo, acostumado a controlar todas as situações, deixou-se levar, vulnerável como nunca. Quando se afastaram, nenhum dos dois sorriu. O peso do que acabara de acontecer caiu sobre eles como uma onda gelada. Sabiam que não estavam apenas se envolvendo em um romance. Estavam desafiando convenções, arriscando reputações, desmoronando fronteiras erguidas há anos. E ainda assim, sabiam que não poderiam mais negar. O que Gustavo e Mariana não sabiam é que o momento mais íntimo de suas vidas não lhes pertencia mais. Rafael Souza, sempre um passo à frente, havia previsto que algo aconteceria. Em sua ânsia por controlar a negociação com Gustavo, instalara discretamente uma câmera em um ponto estratégico da praia privada. Para ele, não havia escrúpulos, apenas oportunidades. A lente fria capturou o beijo como uma sentença. Não havia sons, apenas imagens, mas era o suficiente. Dois mundos distintos, se unindo em segredo. Um magnata poderoso e uma camareira humilde, entregues ao que parecia proibido. Rafael assistiu às gravações em silêncio, com um sorriso satisfeito. Sabia que tinha em mãos a arma perfeita para desestabilizar Gustavo e destruir Mariana. Enquanto isso,
Os dois caminhavam pela areia, sem imaginar que já estavam aprisionados em uma nova armadilha. O amor, enfim confessado, deixava de ser apenas privado. Tornava-se perigoso. O que deveria ser um refúgio, era na verdade, um alvo. Mariana, embora tomada pela intensidade do momento, sentia no fundo do peito o peso da escolha. Isso não vai ser fácil, sussurrou, quase para si mesma. Gustavo assentiu, olhando para o horizonte. Nada que vale a pena é fácil, respondeu, sem perceber que o inimigo já os observava nas sombras. Você acredita que o amor verdadeiro pode resistir até mesmo às armadilhas do destino? Se esta história tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. E conte nos comentários de onde você está assistindo agora. O dia amanheceu pesado, como se o próprio céu pressentisse a tempestade que se aproximava. O vento agitava as palmeiras com violência e o mar rugia em ondas inquietas. Na sala reservada para negociações, Gustavo Almeida encontrou-se, frente a frente com Rafael Souza, à mesa de mogno. As pastas cuidadosamente organizadas e o contrato de milhões de dólares pareciam apenas acessórios diante do clima de confronto que pairava no ar. Rafael, com a calma estudada de quem se alimenta da vulnerabilidade alheia, abriu sua pasta e retirou um pequeno dispositivo. Colocou-o sobre a mesa e, com um clique, a tela iluminou-se, revelando imagens que congelaram Gustavo. Lá estavam ele e Mariana, caminhando pela praia, trocando olhares que diziam mais do que palavras. E enfim, o beijo. Um beijo que deveria ser apenas deles, agora transformado em prova de escândalo. Interessante, não acha? Disse Rafael, sorrindo com crueldade. Um magnata respeitado, negociando cifras que podem mudar o mercado, mas incapaz de resistir a uma distração tão comum. Sua voz pingava veneno. Imagine o impacto quando essas imagens chegarem à imprensa. Sua reputação arruinada, sua credibilidade manchada, investidores fugindo, tudo por causa de uma camareira. Gustavo cerrou os punhos, mas manteve-se em silêncio. Sentia o peso da ameaça como lâminas atravessando sua pele. Rafael então aproximou-se ainda mais. Mas eu não sou um homem sem coração. Assine o contrato, abandone essa aventura e ninguém precisa saber de nada. Negócios à frente, escândalos no esquecimento. Era chantagem clara, brutal, devastadora. Gustavo, diante das imagens, compreendia que o inimigo não estava apenas disposto a destruir sua carreira, mas também a usar Mariana como arma transformando-a em motivo de vergonha. Quando Mariana soube do que havia acontecido, seu corpo inteiro tremeu. Não era apenas o medo de perder o emprego ou de ser humilhada publicamente. Era o pavor de arrastar Gustavo para a ruína. Ela conhecia o peso do nome Almeida, entendia o alcance de sua influência, e agora via tudo isso prestes a desmoronar por causa de um momento em que se permitiram ser apenas humanos. Encontrou Gustavo na varanda da suíte, o rosto dele endurecido, mas os olhos carregados de tempestade. Não pode arriscar tudo por mim, disse Mariana, a voz embargada. Eu sou só uma funcionária, Gustavo. Você tem um império. Tem responsabilidades, acionistas, milhões de olhos que dependem de você. Não pode jogar tudo fora por causa de alguém como eu. As palavras saíam como punhaladas contra si mesma. Mariana não queria ser o motivo da queda dele. Preferia carregar sozinha o fardo, assumir a culpa, até mesmo desaparecer, se fosse preciso, para que Gustavo mantivesse sua posição intacta. Ela se aproximou, segurou as mãos dele com força e implorou: diga que foi um erro. Deixe que pensem o pior de mim, mas não destrua sua vida por minha causa. As lágrimas escorriam, mas sua voz era firme. Era um sacrifício doloroso, mas que ela estava disposta a fazer. Gustavo, no entanto, olhava para ela como quem enxerga algo maior do que números e contratos. O coração dele, tão acostumado a negociar, a calcular, a pesar riscos, agora pulsava com uma clareza que nunca havia sentido. Pela primeira vez, tinha encontrado algo que não podia ser medido em cifras. No salão reservado, novamente diante de Rafael e do contrato que o pressionava como uma sentença, Gustavo respirou fundo. O ar parecia pesado. O som das ondas entrando pelas janelas lembrava um relógio prestes a explodir. Rafael, confiante, empurrou a caneta em direção a ele. Assine, Almeida, e tudo volta ao normal. Gustavo pegou a caneta, olhou para o papel e por alguns segundos parecia hesitar. Rafael sorriu, certo de que havia vencido. Mas então, Gustavo ergueu os olhos e disse com voz firme: você não entende nada sobre o
que realmente importa. Em um gesto que ecoaria como um trovão, rasgou o contrato em pedaços diante do inimigo. O silêncio que se seguiu foi denso. Rafael, incrédulo, apertou os lábios em fúria, mas Gustavo continuou: prefiro perder meu império a perder a única verdade que encontrei em anos. Você pode espalhar suas imagens, pode tentar me destruir, mas não vai me comprar. Naquele instante, Mariana entrou na sala, os olhos ainda marejados, mas a expressão carregada de força. Ela tinha vindo para implorar mais uma vez que ele desistisse dela, mas ao ver os papéis rasgados no chão, entendeu que a escolha já havia sido feita. Gustavo não escolhera poder, não escolhera fortuna, não escolhera conveniência. Ele a escolhera. Mariana levou as mãos à boca, emocionada. Rafael, tomado pela fúria de quem perde o controle, recolheu seus pertences e saiu sem dizer palavra, mas deixou no ar a ameaça de vingança. A tempestade ainda não havia acabado. Mas naquele momento, diante dos fragmentos do contrato espalhados pelo chão, Gustavo e Mariana experimentaram algo raro: liberdade. O peso do império se dissolvia, e em seu lugar surgia a coragem de viver de acordo com a verdade. O preço seria alto, mas ambos sabiam que estavam prontos para pagá-lo. Você acredita que o amor verdadeiro vale mais do que qualquer fortuna? Se esta história tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. E escreva nos comentários de onde você está assistindo agora. O silêncio que pairava sobre os corredores da ilha começava a se quebrar. Rafael Souza, outrora respeitado como um investidor poderoso, já não conseguia esconder as marcas da própria corrupção. As sementes de dúvida que ele espalhara contra Mariana e Gustavo agora se voltavam contra ele. Funcionários, cansados de anos de abusos, decidiram falar. O que antes eram apenas sussurros transformam-se em depoimentos claros. Histórias de chantagens veladas, de propinas escondidas em envelopes, de humilhações públicas praticadas contra empregados que ousavam discordar. Um a um, os relatos surgiam, como se uma barragem tivesse rompido. O chefe de cozinha revelou como Rafael desviava recursos destinados ao resort. A recepcionista contou sobre hóspedes coagidos em negociações obscuras. Até o jardineiro, homem simples e de poucas palavras, falou sobre a noite em que Rafael ordenou que destruísse documentos confidenciais em troca de silêncio. Mariana, que até então carregava sozinha o peso dos boatos, agora se via apoiada. Não era mais a camareira isolada, vítima de rumores cruéis. Tornava-se símbolo de resistência, a faísca que inspirara outros a se levantarem. Quando as denúncias chegaram até Gustavo, ele percebeu que não se tratava apenas de limpar seu nome ou proteger Mariana. Tratava-se de algo maior: restaurar a justiça. Rafael, encurralado, reagia com arrogância, mas seus gestos já não tinham o mesmo efeito. Quanto mais tentava intimidar, mais sua máscara caía. A rebelião silenciosa crescia, e cada voz erguida era uma pedra a mais no desmoronamento de seu império de manipulações. Para Gustavo Almeida, o caminho que se abria era doloroso, mas libertador. O homem que antes vivia cercado por muros de ouro, agora caminhava entre as pessoas de igual para igual. Sua fortuna, sua reputação e sua posição já não eram escudos. O que lhe restava era sua escolha: viver como magnata isolado ou como o homem que finalmente encontrou sentido fora da riqueza. Ao lado de Mariana, ele aprendeu o que significa partilhar. Já não era mais o patrão inacessível, mas alguém que se sentava ao lado dos funcionários para ouvir suas histórias. Descobriu que respeito verdadeiro não nasce de títulos, mas de gestos simples. Certa tarde, foi visto ajudando a equipe de limpeza a mover caixas pesadas, algo impensável meses antes. Em outra ocasião, caminhou até a cozinha para agradecer pessoalmente pelo jantar. Aos olhos de Mariana, aquela transformação era real. Gustavo não se tornara outro homem, menos apenas revelava quem sempre poderia ter sido, se não estivesse preso à armadura da arrogância e da solidão. O amor entre eles crescia não como paixão fugaz, mas como parceria sólida, forjada na adversidade. Gustavo já não se via como o rei solitário de uma ilha dourada, mas como um companheiro que desejava construir uma vida ao lado de alguém que lhe mostrara a essência da dignidade. Os negócios que perdera eram mencionados apenas como lembrança distante. O verdadeiro ganho estava ali, ao alcance da mão: a possibilidade de viver sem máscaras, de sorrir sem cálculo,
de amar sem medo, enquanto Gustavo reconstruía a própria vida. Mariana finalmente encontrou coragem para mostrar ao mundo o que antes guardava em silêncio. Incentivada por ele e apoiada por colegas que agora viam com admiração, reuniu seus poemas, páginas escritas às pressas em intervalos de trabalho, guardadas em cadernos escondidos. Cada verso carregava cicatrizes, cada linha refletia dores, esperanças e segredos que a moldaram. Foi Gustavo quem a incentivou a procurar uma editora. Essas palavras não podem ficar escondidas em gavetas, disse ele, com a firmeza de quem acreditava de verdade em seu talento. Mariana hesitou, temeu a exposição, mas decidiu arriscar. O resultado foi surpreendente. Seu livro, publicado sob o título Marés de Silêncio, tornou-se símbolo não apenas de arte, mas de sobrevivência. Leitores encontravam nas páginas não apenas poesia, mas coragem. A história da camareira que ousou escrever, que enfrentou preconceito e resistiu às pressões de um mundo desigual, inspirava milhares. Mariana já não era invisível, tornara-se voz, tornara-se exemplo. Na noite de lançamento, Gustavo estava ao lado dela, não como magnata exibindo poder, mas como companheiro orgulhoso. O aplauso que ecoou naquele auditório não era apenas para os poemas, mas para a história de dois corações que, contra todas as forças, escolheram caminhar juntos. O verdadeiro paraíso não se compra com riqueza. Ele se encontra no amor que resiste, na dignidade que não se vende e na coragem de enfrentar a injustiça. Gustavo e Mariana provaram que, mesmo em meio às sombras, é possível encontrar luz, que mesmo quando tudo parece perdido, é no coração que se descobre o caminho para recomeçar. E você, acredita que a coragem e o amor podem transformar até mesmo as maiores quedas em recomeços? Se esta história tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. E escreva nos comentários de onde você está assistindo agora.